Certinho? Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui, né? O ano passa, a data passa tão rápido que é a primeira vez do ano que eu estou vindo para cá. Perdão e auto-perdão. Eu sei que é um tema que vocês já dominam, que é um tema que vocês não precisam, mas por acréscimo de misericórdia vocês vão me ouvir falar desse tema. Não para você, mas para levar para alguém, né? Com certeza a gente conhece alguém que tem mágoa, que tem raiva de alguém, porque espírita não tem mágoa de ninguém, né? Espírita não tem raiva de ninguém, né? Ou não? Não, né? Imagina. Então vamos lá, vamos pensar hoje o que é o perdão, por que a gente precisa perdoar, não é? Os benefícios do perdão, também o que é o auto-perdão, né? Porque não pouco se fala de auto-perdão, e quais os benefícios, né? E como lidar com esse auto-perdão. Bom, eu jamais vou dizer numa palestra que a gente precisa fazer ou devo fazer alguma coisa, que o espiritismo não é assim. Ah, você tem que perdoar. Não, a gente não sabe a dor de ninguém, a gente não sabe os limites de ninguém, a gente não sabe a experiência de ninguém. É muito fácil dizer para uma pessoa, perdoa, releva, blá blá blá, esquece, que é uma outra balela, né? Também não dá para esquecer. Então não dá para dar uma receita de bolo e dizer, faça isso, faça aquilo, não é. Então a gente tenta trazer uma reflexão para que a gente possa levar isso e meditar e refletir e tomar uma decisão por nós mesmos, porque é só assim que a gente consegue mudar. Quando a gente consegue tomar uma decisão por si mesmos. Então o perdão dentro da teologia cristã é considerado uma virtude. Quando a gente fala em virtude, a gente acha que virtude é o pico máximo de um comportamento, né? Nossa, aquela pessoa é cheia de virtudes. Mas se você buscar a origem da palavra virtude, lá no dicionário, eles vão dizer que virtude é um meio para. Então virtude não é algo que a gente conquista, virtude é algo que a gente precisa. Não é? Então se aquela pessoa que ela se acha virtuosa porque ela é honesta, virtuosa porque ela é bondosa, virtuosa porque ela faz a caridade, virtuosa porque ela perdoa, na verdade, a virtude ainda é uma ferramenta. Então se eu ainda preciso praticar virtudes, significa que eu não alcancei aquele patamar de evolução ainda, e a virtude é o meio para. Percebe? Então se eu preciso de virtudes, praticar virtudes ainda, talvez porque aquele comportamento ainda não é totalmente meu. Porque quando aquele comportamento for totalmente meu, eu não preciso mais de virtudes. Eu não preciso mais pensar em praticar a bondade, porque a bondade vai ser uma característica minha. Eu não preciso mais pensar em praticar a honestidade, e ela vai deixar de ser virtude, porque a honestidade se tornou um caráter meu. Porque se eu ainda preciso pensar para fazer, significa que aquilo talvez não está muito bem estabelecido dentro de mim. Deu para compreender? Então a virtude não é um fim em si mesmo, é um meio para. Uma das maiores virtudes, a maior virtude cristã, segundo Paulo, seria a caridade. A caridade é a maior das virtudes cristãs. Como Paulo falou, sem a caridade nós não somos nada, podemos ser letrados, podemos ser intelectuais, podemos ser médiuns, podemos ter as maiores virtudes da vida, mas sem caridade a gente realmente está com uma perna manca. Né? E o perdão não seria também uma forma de exercer a caridade? Por que a gente precisa perdoar? Digo precisar no sentido irracional. Se precisamos perdoar ainda, significa que ainda existem o quê? Mágoas, decepções, rancores, ódios. Porque se nada disso existisse dentro de mim, eu não precisaria perdoar. Então o perdão também é uma necessidade. O perdão também é uma ferramenta, ele não é uma virtude em si mesma, porque se eu preciso perdoar, significa que o perdão pressupõe o quê? Uma ofensa, uma mágoa, um ódio anterior. Porque uma pessoa que não sente mágoa, que não sente ódio, que não sente rancor, ela não precisa perdoar ninguém. Percebe? Então, eu sou uma pessoa que eu perdoo fácil. Ok, que bom, mas significa que ainda se magoou com alguma coisa. Então, ter que perdoar também não é uma virtude em si mesma. Já tinham parado para pensar dessa forma? Perdoar não é algo que você estampa na parede. Perdoar é uma coisa que você precisa. Perdoar é uma coisa que a gente precisa. Então, assim, perdoar não é uma tarefa fácil. Por que não é uma tarefa fácil? Porque a gente se magoou, a gente cria ódio, a gente cria raiva, né? E precisamos perdoar.
Mas por que a gente cria ódio, mágoa e raiva? Baseado em quê? O que acontece que faz a gente sentir esses sentimentos? Geralmente, pensando para fora, não é um erro do outro? Alguém supostamente errou comigo, errou ou supostamente errou comigo, e aquele erro do outro me traz mágoa, decepção, me traz angústia, me traz ódio, né? E eu costumo dizer que, apesar desses sentimentos não serem muito bons, ainda eles são melhores. Que tem um sentimento pior do que a mágoa, tem um sentimento pior do que o ódio. Wander, tem coisa pior do que o ódio? Tem. Porque eu demorei alguns anos para poder assimilar que todo ódio pressupõe um amor. Você não odeia, fica com mágoa, com raiva de quem é diferente para você. Né? Máximo que você fica contrariado. Você pega o transporte público, você leva uma fechadura no trânsito, alguém te empurra, alguém estranho para você, faz alguma coisa, te deixa contrariado ali na hora, mas você não leva aquilo para o coração e vai embora. Mas a mágoa, o ódio, o rancor, ele pressupõe um relacionamento. Todo sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, ele pressupõe um relacionamento anterior, né? Um relacionamento ainda com sentimentos imaturos. Porque a gente acha que o amor é o ápice, é um sentimento que é um sentimento pronto e acabado. E não é. O amor não é um sentimento pronto e acabado, é um sentimento que evolui de acordo com o sujeito, né? A gente foi criado lá, aquela criação mais rígida, quando você saía com o pai e com a mãe que ia na casa de alguém, né? O que a mãe já falava? Não pede nada, não levanta do lugar, não faz nada, pede para ir no banheiro, pede licença para tudo, aquele jeito, né? Já ia no caminho e reza na missa. Você já chegava na casa da pessoa como assim, tenso, né? E se alguém te oferecer alguma coisa, você não pega. Você imagina eu, desde pequenininho, pelo meu tamanho, vocês percebem, né? Sempre gostei de comer bem, e aí a gente só tinha, antigamente tinha que pegar 2, 3 ônibus para chegar no lugar, que às vezes não tinha uma linha que levava para, né, pegar 2, 3 ônibus, você chegava com fome no lugar já, às vezes saía cedo, chegava lá eu glutão, morrendo de fome, a pessoa montava uma mesa, você quer alguma coisa? E eu, não, eu não quero, e morrendo. E a mãe assim, e a mãe lançando aquele olhar pedagógico, né, aquele olhar educativo, né, vai ser do cão olhando e você ali, aquele olhar pedagógico da mãe, né, já olhando para você assim, e já te diz, cala sua boca, fica quieto. Muita pedagogia, muito amor envolvido, muita educação, né? Antigamente as coisas eram melhores, será? Eu era educado ou era reprimido? O que pressupõe educação? É você orientar, conscientizar, tem hora que tem que dar umas broncas, tem hora que tem que pôr limites, mas é isso. Mas nossas mães faziam isso com a gente, nossos pais, mas eles não nos amavam. Eles amavam. Só que a forma deles de exercer a pedagogia era aquela, porque muitas vezes eles aprenderam daquela forma. Então o amor é um sentimento que ele evolui com o tempo, depende do sujeito. É como uma ferramenta. Se você pegar uma ferramenta e dar na mão de uma pessoa que não tem habilidade, ele vai fazer um estrago. Se pegar a mesma ferramenta e dar na mão de alguém que tem habilidade, ele constrói, ele reforma, ele faz. Por quê? É uma questão de habilidade, a ferramenta é a mesma. Né? Então, quando a gente ainda, pior do que o ódio, a mágoa, tem um sentimento chamado indiferença. E geralmente a indiferença, ela vem disfarçada de um comportamentozinho piedoso, de um comportamentozinho bonitinho. Vocês nunca falaram assim, mas sabe aquela pessoa que fala assim, fala de uma situação difícil de alguém e fala, ai gente, eu morro de dó. Ai, que dó que eu tenho. Geralmente não tem dó de ninguém, porque dó é o pior sentimento que você pode sentir pelo ser humano. Sinta raiva, mas não sinta dó. Quando eu sinto dó de alguém, eu pressuponho que aquela pessoa está numa condição da qual ela não tem capacidade de sair. Compaixão é uma coisa, dó é outra. Então a indiferença é o pior dos comportamentos, porque por diferença tanto fez como tanto faz. Ele não está nem aí para nada, ele não está nem aí para você, não está nem aí para ninguém, então ele não se preocupa com seus sentimentos, ele simplesmente, ele é aquela pessoa que ouve, mas não se fala nada de bom, não dá um conselho para alguém, não se predispõe a fazer nada, mas tem aquela aparência de virtude, tem dó de todo mundo, mas não faz nada por ninguém. Então a indiferença é muitas vezes disfarçada de virtude. Então, mas por que, agora outra perguntinha, eu gosto de fazer pergunta, por que a gente se magoa? Por que a gente cria ódio? Por que a gente cria raiva? Por quê? Primeiro que você sente, de repente você passa por uma situação,
Alguém fez alguma coisa para você, você sentiu aquilo. É instantâneo. O problema não é a raiva, que a raiva é um sentimento maravilhoso. É uma das emoções básicas, né? Sentimento não, uma das emoções básicas do ser humano. Raiva, alegria, tristeza, nojo, né? São emoções básicas. Então a raiva muitas vezes é uma emoção que faz você agir. Sabe quando você está sentado no sofá ali, descansando, tranquilo, vendo o seu Netflix, de repente você olha para a pia assim, eu que moro em apartamento ainda, você olha para a pia, você vê aquela pia cheia de louça, você é doido para descansar, mano, dá uma raiva. Fala, quer saber de uma coisa? Eu vou levantar e vou lavar logo essa louça, porque senão eu vou chegar, minha mulher vai ficar chateada se eu não lavar, porque minha mãe vai brigar comigo, porque meu pai... Quer saber de uma coisa? Ah, eu vou lavar esse negócio. Você vai na força do ódio. Mas a raiva é a emoção que te impulsiona. Então você sentiu aquilo, não vai ser responsabilizado ou culpado porque sentiu. Sentiu uma coisa que a gente não tem controle. Agora, o que eu faço com o que eu sinto, sim, posso ter controle. Por que eu me magoo, sinto raiva, crio ódio? Primeiro, porque aquela pessoa não é indiferente para mim. E aí, outras variáveis, como, por exemplo, uma decepção, porque eu criei uma expectativa. Na grande maioria das vezes, a gente cria raiva e ódio porque nós criamos uma expectativa. Eu desenhei que o comportamento do outro deveria ser daquele jeito, eu imaginei que tinha que ser assim, eu imaginei que tinha que ser assado, eu imaginei que eu tinha que ser tratado daquele jeito, eu imaginei que eu deveria ser lembrado, eu imaginei que eu deveria, e de repente o outro não agiu conforme eu acreditei que seria o correto. E aí me magoou. Aí eu fico chateado. Nossa, mas eu conheço fulano há 20 anos, nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. É simples, você não conhecia ele totalmente. Nossa, mas depois de 30 anos fulano foi capaz de fazer isso? Foi. Porque primeiro que não é o mesmo de 30 anos atrás. A gente vai mudando com o tempo, a gente vai evoluindo com o tempo, a gente vai se transformando, as relações vão se transformando junto nessa dinâmica. Algumas relações perduram, outras relações vão ficando para trás, e assim é a vida que funciona. Então, a gente cria uma expectativa baseada numa necessidade nossa, que a gente acredita que o outro deve atender. Só que aí o outro também é o outro, com as suas necessidades, com as suas expectativas, com as suas carências, com os seus desejos, que nem sempre quer dizer que eu sou a pessoa mais apta a suprir ou ajudá-lo naquelas necessidades. E aí tem um fator também. Será que nós e os outros, nós somos obrigados a atender todas as expectativas dos outros? E os outros são obrigados a atender todas as nossas expectativas? Onde é que está escrito isso, que o outro é obrigado? Ah, mas o outro fez um acordo, um contrato comigo. Tá legal. Se vocês têm um acordo, seja lá qual for, e essa pessoa aceitou esse acordo, ele rompeu esse acordo com você, seja o que for, então aí você pode cobrar dessa pessoa os termos deste acordo. Poxa, a gente planejou isso, planejou aquilo, por que você não me colocou a par, não falou que não queria mais, que não era desse jeito, ppp? E aí a gente pode até exigir o que é natural, porque perdoar e ser caridoso não significa virar tapete para a ignorância e o comportamento alheio. Perdoar não significa ser bombonzinho. O filósofo Berto Roder, ele falava assim, ser bom é diferente de ser bonzinho. Bonzinho não. Bom, procurar bondade sim. Então, perdoar, entender o outro, procurar compreender o outro, procurar entender que o outro não atende aquela necessidade, ok, perfeito. Mas não significa que eu tenho que ficar preso a uma circunstância porque eu tenho que compreender o outro. Olha, eu compreendo você, compreendo o seu momento, compreendo a sua necessidade, só que eu tenho outras necessidades. Então eu vou em busca daquilo que eu acho que é correto. Isso vale para qualquer tipo de nível de relacionamento, para trabalho, para emprego. Quantas pessoas não ficam no mesmo emprego ali 10, 20, 30 anos e xingando e reclamando e falando mal e reclamando que não é reconhecido, que não é visto, que não é lembrado, que PPP, que todo mundo cresce, ele não cresce, mas ele não larga o osso, ele fica ali, ele fica alimentando aquela mágoa, ele fica... Ou seja, ele já pode... talvez o próprio comportamento dele não está ajudando ele a evoluir e crescer. Ou vamos supor que você chegou num ponto naquele local, seja uma família, doutrina, relacionamento, trabalho, você chegou num ponto naquele local que você não consegue mais evoluir. Você parou ali, não porque você quis, porque existem limitações que você não tem controle. Poxa, eu queria fazer mais, eu queria poder entregar mais, eu vejo que tem espaço, mas as pessoas que estão acima de mim
não deixa uma coisa acontecer. Então eu preciso procurar meu caminho. Ou me conformo e sigo, ou procuro outro caminho. Por que nós ficamos presos às circunstâncias e às pessoas? Se nós somos espíritas, muitas vezes cria aquele conceito do tipo, mas e os compromissos reencarnatórios? E o tal do karma, que nem espírita é? E os compromissos reencarnatórios e as missões? Aí eu pergunto, o que realmente faz você ter a certeza que aquela situação que você vive é uma missão, né, da qual você tem que suportar, aguentar e compreender? É difícil saber, né? Mas tem uma receitinha, tem um método de entender se eu realmente sei se eu estou no lugar que eu devo estar ou não. Não estou falando de situações prazerosas ou não prazerosas, mas tem uma coisa que ajuda a gente. Duas: a consciência e as nossas emoções. Sabe aquela pessoa que fala assim, pô, essa situação horrível, por que você não larga isso? Por que você não vai embora? Por que você não desiste? Por que você não pede as contas? E a pessoa fala, não, porque eu sinto que eu devo estar ali. Ok, mas desde que isso não esteja comprometendo nossa saúde física, nossa saúde mental e nossa integridade. Então, se de repente eu, como espírito, entendo que eu tenho que estar numa condição, numa situação que talvez seja desafiadora, mas eu não posso ficar nela aguentando, passando mal, sofrendo e colocando isso como virtude. Alimentando mágoas, alimentando tristezas e achando que isso é virtude. Não. O que determina se eu vou estar numa situação ou não é a minha consciência e as minhas emoções. Não, eu sinto que eu tenho que estar aqui, eu sinto que eu tenho um propósito aqui, mesmo que ainda não esteja numa condição favorável, agradável, eu sinto que eu tenho que estar aqui e eu vou seguir aqui. Perfeito. Mas a partir do momento que eu estou me sabotando, doente, emocionalmente abalado, e eu estou me sabotando, ficando triste, pensando em outras coisas que não queria estar ali, eu preciso rever. E aí, o que acontece? Quando eu não quero fazer essa revisão, essa responsabilidade, eu começo a procurar os responsáveis. Eu começo a acusar as pessoas, buscar os responsáveis externos, eu começo a buscar culpados. E nesse processo de busca pelo responsável, que não sou eu, claro, é o outro, ou as circunstâncias da vida, eu vou criando as mágoas, as tristezas, as decepções. Porque eu não consigo identificar que a responsabilidade de estar ou não estar em algum lugar é minha. Se alguém não está acorrentando você, apontando uma arma na sua cabeça, ou te mantendo em cárcere privado, porque olha, mesmo que seja em cárcere privado, dependendo do jeitinho, dá para serrar o cadeado, dá para quebrar a corrente, dá para pular o muro, né? Alguma coisa às vezes dá para fazer, mas se você não está nessa condição realmente, que alguém está ameaçando a sua vida, então todo o resto é escolha. Todo o resto é escolha. Mas eu me relacionei com a pessoa tal, eu tive os filhos, eu me dediquei ao casamento, ao trabalho, ao marido, aos filhos, à esposa, à família, e eu não tive o retorno que eu queria. Então, se você estava esperando alguma coisa, então você não estava fazendo de maneira consciente. Você estava fazendo querendo algo. E esse algo não necessariamente era aquilo que o outro estava capacitado para te dar. Ou muitas vezes você já teve aquilo, já teve a recompensa, entre aspas, mas você está achando que a recompensa deveria ser outra. Então, por exemplo, um pai que educa bem um filho. Em determinado momento, esses filhos crescem, vão-se embora para o mundo, que esse é o ideal, meu Deus. Né? Eu falei para meu filho que lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quando o jovem ganha um carro, ele fica feliz da vida, né? Dos pais. Aí. Nos Estados Unidos é diferente. Quando o jovem quando eles estão chegando na fase final do ensino médio, entrando para a faculdade, eles entram numa crise existencial medonha. Não é porque está virando adolescente e vai virar adulto, não. Porque é muito forte culturalmente a classe média americana, quando o filho faz 18 anos, entra na faculdade, é hora da linha do pipa. E se o pai der um carro, pior ainda. Porque se o pai der um carro para ele, é o código que diz, vaza. Por isso que eles ficam desesperados lá, tem essa crise existencial na fase final da adolescência para cuidar da vida adulta nos Estados Unidos. Aí meu filho chegou em mim e falou, pai, quando eu fizer 18 anos, você me dá um carro? Eu falei, o que eu mais quero, meu filho, é ter a condição de te dar um carro. Porque se eu posso dar um carro para você, eu posso dar um para mim. Ele falou, pai, mas 18 anos você me der um carro, eu vou ter que vazar, não vou? Eu falei, vai ter que ir embora, vai ter que tomar conta da sua vida. Porque é isso que a gente faz. Então, se eu
criei um filho que nunca mais voltou e vive bem, eu fiz o meu papel. Por que eu estou magoado com esse filho? Porque agora ele não lembra, porque agora ele não me ajuda, porque agora... O papel não era esse, criar o filho para o mundo e fazer tornar uma pessoa de bem, que vai se virar, vai tomar conta da sua vida, vai. Eu tenho um amigo meu, o filho dele tem 24 anos. Desde os 18, 19, o menino já não fica mais no Brasil. Viveu na Europa, trabalhou de Uber, se virou, estudou, aprendeu línguas, voltou para o Brasil, para o apartamento do pai, pagava aluguel para o pai. E já estava indo embora de novo para o exterior, fazer um mestrado, sei lá, e estava indo embora de novo. Com 25, 26 anos. Ou seja, um espírito que adquiriu autonomia. Que é coisa melhor do que alguém com autonomia, gente? Que é coisa melhor do que alguém que você não precisa ficar mandando e lembrando do que ele tem que fazer? Que é coisa mais desgastante você ficar lembrando alguém do que ele precisa fazer? Que é coisa mais desgastante do que cobrar afeto? Que é coisa mais desgastante do que ficar cobrando o comportamento do outro? Aí eu pergunto, por que a gente precisa esperar e cobrar esse comportamento? Porque você prometeu, mas ele não está cumprindo. Então o que você vai fazer com isso agora? Então essas mágoas, por que a gente se magoa? Porque a gente cria expectativa e por um outro aspecto, a gente não sabe lidar com o erro. O que é um erro? Já para pensar nisso? O que é um erro? O erro é algo que alguém faz para mim que torna aquela experiência para mim desagradável. Eu acho aquilo errado. Então, nossos filhos achavam a gente muito errado, não achava? Quando você dizia não pro baile, quando você não dava o que queria na hora, quando você não dava o dinheiro que queria, quando você mandava dormir, largar a televisão, largar o videogame, largar o celular, quando você desagradava eles, então eles achavam você errado, concorda? Mas você estava errado? Quando você, numa posição de líder, dirigente de uma casa espírita, ou seja lá o que for, um empresário, um cargo que você tenha pessoas sob sua responsabilidade, você sabe que vai chegar uma hora que você vai ter que pegar de vez em quando na coisa, que o ser humano é disperso, ele começa a dispersar, e aí você é obrigado a chamar de novo na razão, a conversar, mesmo que você não dê uma bronca, mas chamar a atenção daquela pessoa, a pessoa não vai achar você errada, mesmo você tendo razão? Todo erro não é um erro em si. Então, esse desagradável que eu sinto nem sempre é consequência de um erro. É a minha visão sobre aquele comportamento. Mas o que é um erro, geralmente? Um erro ele é moldado por diversas coisas. O erro é moldado pela cultura, o erro é moldado pela educação, e o erro é, no nosso caso, especialmente moldado, para a gente que estuda religiões, pela religião. Como que historicamente a religião tratou os erros humanos? Como algo normal? Como algo natural? Como um princípio de evolução? Como algo que faz parte? Se você pegar o princípio da palavra erro, em latim, hebraico, grego e aramaico, nenhum deles fala de condenação, de culpa, fala de responsabilidade, fala de desvio, fala de ignorância, mas nenhum deles fala de coloca o erro como uma condição moral. Por que as religiões colocaram o erro como uma coisa moral? Na maioria das vezes, para nos controlar e nos manipular. Você está desagradando a Deus com os seus erros. Aí eu pergunto para vocês, não, o pior ainda, né, quando a gente ouve assim, você está, como é que fala? Desvirtuando ou, como é que fala? Corrompendo as leis divinas. Gente, como é que você magoa, entristece, corrompe, frauda algo que é perfeito? Não tem como. Você pode tentar de um jeito, pode tentar do outro, pode desviar do caminho. Deus escreve certo por linhas tortas, diz o ditado popular. Eu posso adotar o caminho que for, a vida vai me dar um jeito sempre de aprender com aquela circunstância, ou de reparar, ou de crescer. Não importa que eu tomei um atalho gigante, não importa que eu fui pelo caminho reto, todo mundo vai chegar ao mesmo objetivo, uns mais rápido, outros mais devagar, e aquele que hoje faz mais rápido é porque no passado ele também sofreu mais. Então hoje ele faz mais rápido porque ele aprendeu, o outro que está indo mais devagar, sofrendo mais porque ele não aprendeu ainda. Então o erro, na verdade, é uma condição que foi criada. Esse erro que nos pressupõe a culpa, aquele peso, ele foi criado. E olhar para o outro assim por uma questão cultural religiosa. Mas, Wander, tem erros que são pesados? Tem. Tem erros que são pesados e eles têm que ser abolidos. Um estupro, o roubo, a corrupção, o assassínio,
As guerras são erros que precisam ser abolidos. Ponto. Outros erros que são cotidianos da vida, a gente vai aprendendo e lidando, mas alguns erros, especialmente quando esse erro envolve uma violência, uma violação à liberdade do outro, seja qual nível for. São os piores erros que tem. E ninguém tem o direito de violar a liberdade de ninguém, ou de prejudicar alguém, ou de se aproveitar da fraqueza de alguém. Quando a gente vem aqui, a pessoa chega aqui com obsessores, a gente geralmente faz um julgamento meio moral, né? Porque a gente sabe que a obsessão funciona através de uma relação de troca. Eu tenho aquilo que o obsessor quer, eu tenho o vibro na mesma condição que ele, a gente se junta e um faz uma simbiose do outro. Ou com vício, ou com vingança, não interessa. Então a gente faz um julgamento moral, mas na verdade o fator obsessivo, além de tudo, esse obsessor que a gente trata como irmão e cuida, na verdade é um ato covarde dele. É uma covardia, porque ninguém tem o direito de se aproveitar da fraqueza do outro para poder espezinhar a vida do outro. É óbvio que a gente não vai tratar o obsessor aqui como a gente trata nas reuniões, como desdém, com ironia, com maldade, com arrogância. Mas tem hora que você tem que pegar os caras lá também e falar, ô, meu irmão, e aí? Quanto tempo foi isso? 400 anos atrás. Pô, você está 400 anos nessa vida, cara. E aí? Vai ficar mais quanto tempo? Então, tem hora que a gente tem que dar umas duras nos espíritos também. Mas aquela com o objetivo de ajudar. Então ninguém tem o direito de se aproveitar da fraqueza do outro para poder espezinhá-lo ou manipulá-lo ou prejudicá-lo. Percebe? Então, a mágoa, a raiva, o ódio se pressupõe uma leitura equivocada sobre o erro do outro. E geralmente baseado naquilo que feriu o meu interesse. Tem um filósofo economista americano chamado Thomas Sowell. Ele escreveu um livro chamado Em Busca da Justiça Cósmica. Nesse livro ele fala que a nossa noção de justiça geralmente é muito pequena. Geralmente a gente considera injustiça aquilo que não foi bom para mim. Aí eu considero injusto. É injusto por que injusto? Porque não foi bom para mim. Pô, mas foi bom para o outro, ele não prejudicou em nada, tá, mas não me ajudou, não beneficiou, então é injusto. Então nossa noção de justiça, de erro, é muito imatura e muito moldada pela cultura e pela religião. Né? Que fez a gente enxergar no erro do outro e no nosso uma coisa culpável, uma coisa horrorosa. Né? Porque é muito fácil perceber isso como é que a gente se depara com o erro de alguém? Como é que a gente reage diante do erro de alguém? Primeiro que falar do erro dos outros é gostoso, né? Quem aqui não gosta de uma fofoquinha, de um comentáriozinho? Não, espírita não faz fofoca, faz comentários. Comentários edificantes em relação à conduta do outro para aprendizado individual. Não é fofoca isso, né? Comentário edificante de comportamento do outro para o meu aprendizado. Estou só comentando a nível de aprendizado. Não é assim que a gente fala, mas na verdade é fofoca de qualquer jeito. E por que é gostoso falar do erro do outro? Porque quando a gente fala do erro do outro, isso traz um alívio psicológico. A gente sente aquele alívio na hora, porque pressupõe que falando do erro do outro, isso vai diminuir a intensidade dos meus. E vou dar um exemplo pesado aqui, tá? Pesado. Vamos imaginar alguém uma pessoa que cometeu um estupro. Esse crime horroroso, esse comportamento odiento, esse comportamento terrível. E aí eu vejo aquela circunstância, que naqueles programas sensacionalistas, e eu vou xingar, eu vou gritar, eu vou ficar bravo, eu vou condenar, porque tem gente ruim nesse mundo. Tá bom. Você não estuprou ninguém. Mas você deixa o boleto atrasar para poder ir pro shopping, você deixa ali as contas atrasar para poder fazer outra coisa que você quer, você finge que a casa tá bagunçada, mas não ajuda a esposa, não ajuda a mãe, o pai, o marido, né? Você vê ali o marido apertado com as contas, mas você guarda o seu dinheiro. Pequenos errinhos do dia a dia, mas eu não estupro ninguém. Eu não sou estuprador. Aí eu pergunto para você, o que o comportamento do estuprador tem a ver com o seu erro? Absolutamente nada. Então falar sobre o erro do outro, ser independente da intensidade desse erro, não quer dizer absolutamente nada sobre os meus erros. Meus erros continuam sendo os meus erros. E as consequências que vai sofrer não é o estuprador, sou eu. Às vezes o estuprador está com os boletos pagos. E eu estou com todos os meus cartões atrasados porque eu fico dando pedaladas aí, enfim. Você está medindo, não estou medindo os erros. Estou falando que aquele é um erro e aqui também tem um erro.
Errado por errado, cada um no seu. Porque nós culturalmente olhar para o erro do outro e condenar o outro como se aliviasse o meu, e não funciona desse jeito. Na matemática da vida, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não se soma, não se divide, são coisas separadas, os meus erros e os erros do outro. E da mesma forma, nós somos convidados a olhar para os nossos erros com o mesmo peso. Quantos de nós não sentiu desespero, angústia, quando percebeu que cometeu um erro? Ai meu Deus, eu errei. E agora? Eu vou ser castigado, eu vou ser punido, e eu vou levar consequência para a próxima encarnação. Ai, obsessão, eu cometi um erro aqui, cometi uma falha, ponto, vou trair o obsessor. Mas, meu Deus, mesmo a minha missão, eu não deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado, e agora? Meu Deus, eu sou espírita há 20, 30 anos, eu não deveria estar mais pensando assim, eu não deveria mais ser desse jeito, e começa aquela autocobrança. Vocês não fazem isso não, né? Só eu mesmo? Ó, desgraça boa, bom vem em conjunto, então, por favor, me ajuda. Né? Não é bom ser errado sozinho, é bom errar em conjunto, né? Então, assim, a gente olha para dentro de nós, para o nosso erro, e ainda pior quando esse erro é revelado, porque os erros que mais nos angustiam a gente são aqueles erros que ninguém vê. Esses são aqueles erros que mais pesam, porque eu sei que ele está ali. Meu pai sempre disse uma frase para a gente assim, você pode fingir quem você é para quem quiser. Quando você deita a cabeça no travesseiro entre quatro paredes, você sabe quem você é. Ali, no fatídico momento do soldado deitar, você sabe o que você... Quando você faz o exame do seu dia, você sabe por que você sentiu, por que você falou, qual foi a intenção daquele comportamento. Você sabe, mesmo que ninguém tenha percebido. E é nessa hora que a gente tem duas opções. Ou olha para os nossos erros e entende, ou olha para os nossos erros e se sufoca, se martiriza, se culpa. Porque ainda essa culpa, esse martírio, também é um resquício da nossa cultura religiosa antiga. Se você pegar lá os filmes do século da era medieval, ali da Idade Média, como que as pessoas se tratavam com os erros? Chicotadas? Ajoelhar no milho? Greve de fome? Os padres e as freiras, quando eles pecavam, tinham uma espécie de cinto que eles usavam. Vocês já viram? Que é uma espécie de uma... Não cinto, é uma... Sei lá, uma fivela com pontas. Né, e colocavam na perna e puxava e apertava. E aquelas pontas entravam na carne, eles prendiam ali, ficavam ali vezes dias, ou o dia inteiro andando com aquilo, para você poder se martirizar. Meu irmão, eu queria saber que tem alguma coisa física que você faz que elimine um erro da sua consciência. Eu queria, honestamente, eu queria saber alguma coisa física que, como Jesus falava, né, é melhor você entrar coxo e cego no reino dos céus que perder sua alma. Ou seja, o que ele dizia com isso? É melhor você se sacrificar, cometer um sacrifício, eliminar aquilo, do que arrastar aquilo para a tua vida. Né? Então eu queria mais essa receita, mas não tem como. Porque não adianta atacar o pecado externamente, eu preciso atacar a causa raiz, eu preciso entender aquele comportamento. Mas eu não consigo entender aquele comportamento através da culpa, através da condenação, através da mágoa do outro de si mesmo, porque todo erro, meu ou do outro, tem uma história. Nenhum erro acontece do nada. Todo erro tem uma história por trás daquele erro. Todo erro tem uma história. Se você pegar o pior dos piores, dos bandidos, assassinos, sei lá quem for, se você for conversar e ouvir essa pessoa, ouvir a história dele, você vai achar muitos elementos que, não que justifica, mas que explica por que a pessoa chegou naquele ponto. Se você conversar com alguém que está com uma depressão, com uma angústia, com receio, que cometeu qualquer tipo de erro, conversar com ela você vai entender. Entender não significa esquecer aquele erro ou eliminar as consequências do erro. Muito pelo contrário. Porque também a gente aprendeu que sofrer as consequências de um erro é castigo, é resgate. Estou resgatando débitos de vida passada. Pelo amor de Deus. Me mostra onde é que está na codificação kardeciana, nos livros sérios da doutrina, que nós estamos aqui resgatando débitos. Eu quero que me mostre no livro onde é que está isso. Resgatando débitos de vida passada. Você não está resgatando débitos de vida passada, você está resgatando débitos de quem você é. Porque independente da vida das outras vidas, se eu não mudar o comportamento,
eu vou arrastar aquele comportamento de 200, 300, 500 anos para trás, e se eu não mudar hoje, desencarnar, na próxima eu vou levar esses mesmos comportamentos e continuar sofrendo as consequências dele. Consequência não é castigo, consequência é dignidade. Consequência é oportunidade, consequência é seta, consequência é o resultado que faz eu analisar e pensar se eu quero aquela consequência ainda ou não. Quando uma criança bem pequena, que ela espalha os brinquedos pela casa, deixa ela brincar, não deixa? Deixa a criança brincar, espalhar. Quando até ela cansa, o que a gente faz? Hora de recolher os brinquedos. Por quê? Ela está resgatando os débitos da brincadeira? Ela está pagando porque espalhou os brinquedos pelo chão? Ou eu estou com essa postura querendo mostrar para ela que ela tem que ter responsabilidade com as coisas que ela faz, com as coisas dela, cuidar do espaço dela, zelar pelo espaço do outro, não é um princípio educativo? E por que nós estamos aqui pagando, ou as consequências é porque nós estamos sendo castigados pela justiça divina? Consequência é seta, consequência é caminho. Quer dizer, vamos lá, eu comi demais, não sei porque eu gosto desse exemplo, eu comi demais, aí chegou lá, aquela calça não está servindo, né? Quem que te guarda aquela calça de 15 anos atrás, que já até saiu da moda, um dia vai servir, um dia vai servir. Isso aumenta a frustração, porque cada ano que entra, está cada vez mais apertada. E aí, beleza, você vai lá, aquela calça não serviu, mas essa calça servia 5 anos atrás, há 2 meses atrás. Por que ela não serve mais? Porque é um resgate do espírito que colheu a calça, agora está te punindo para poder não usar a calça que você gosta. Não, peraí, vamos na balança. Chegou na balança, 3 quilos a mais. O que é aquele peso? Aqueles 3 quilos a mais é dívida? Aqueles 3 quilos a mais é punição? Aqueles 3 quilos a mais é porque o Deus está condenando você, olhou para tua cara e falou, ex-Wander, que amanhã você vai amanhecer com 3 quilos a mais e suas roupas não vão servir. Os 3 quilos, o que é? Consequência. O que eu faço com esses 3 quilos agora? Ou eu finjo que tá bom e vou engordando mais um pouquinho, quente assim, né? 70 tá bom, 71 tá bom, 72 tá bom, 73 tá bom. Quando você vê, você tá com 80, com 90. Então, aqueles 3 quilos, ele tá me indicando que eu engordei a mais do que o meu corpo precisa. Por quê? O que eu tô fazendo? Poxa, aquela bolachinha, aquela cervejinha a mais, aquele churrasquinho a mais, aquela massinha a mais, aquele docinho, não sei o que, tal. E acho que eu... E agora? Fecha a boca, toma mais água, faz uma caminhadinha, entra numa academia. Aí eu faço isso. É fácil? Não. Abandonar o doce, abandonar outras coisas, mas vamos não abandonar, diminuir, né? Que seja pelo menos. Aí eu vou lá, me esforço, volto para a balança, perdi os 3 quilos. Aí eu perdi os 3 quilos porque Deus me ajudou. Perdi os 3 quilos porque Deus foi lá e me recompensou porque eu não como mais doce nem massa, faço atividade física. É assim que funciona? E o que Deus tem a ver com a perda e com o ganho? Nada. Mas onde é que está a mão de Deus, Wander? Está por aí. Ela existe em qualquer lugar, mas eu que tenho que segurar. Não é ela que vem até mim, eu que vou até ela. E quando eu faço aquilo que minha consciência diz que é certo, mesmo que os outros achem que é errado, Deus vai estar sempre comigo. Porque mesmo que os outros me condenem, porque aí é um outro fator. A sociedade condena os nossos erros. Em época de redes sociais, então, né? A pessoa erra, já cancela contrato, já perde patrocínio, já faz não sei o quê, já perde o bebê, blá. Vocês veem novela, né? Não é falar bem que não vê, não, que vocês veem sim. Tá nessa novela aí da Globo, minha esposa adora novela, então não tem como fugir. E aí tem um caso lá do filho que não é advogado, o pai é advogado, o filho não concorda com as práticas advocatícias do pai, o pai realmente tem uma conduta ali meio duvidosa, e agora esse filho está movendo um processo contra o próprio pai, porque o pai assediava todas as secretárias. E aí ele foi notificado judicialmente, não correu o processo aí, então o cara não tem oportunidade de se defender. E aí, já no meio da história lá, a ordem de não sei o quê, a associação já cancelou o cara, já mandou o cara embora, já tirou o cara do quadro. Aí o próprio filho que tá, nossa, mas eu sei que ele errou. Mas o trânsito nem foi julgado ainda, ele nem tem a oportunidade de defender, estão cancelando o cara. Que é assim que funciona.
Hoje em dia é assim. A sociedade, mas a história das coisas dos tempos modernos, a sociedade sempre nos condenou, sempre nos julgou ferozmente. O que era a Inquisição? O que era a morte dos cristãos no começo dos primeiros séculos? O que era a Santa Inquisição? O que eram as cruzadas? O que era a guerra dos cristãos que matavam os pagãos, porque não acreditavam em Deus? O que era tudo isso? Era uma condenação àquele que você jogava com o outro errado. Então nós temos o medo também de assumir o erro, de lidar com nossos erros, com medo da condenação do outro. Só que tem um segredo aí. O tamanho da forma e do jeito que o outro me condena, na verdade, só revela a forma do tamanho e do jeito que ele se autocondena. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei a experiência de cada um aqui. Depois que você passa por um inferno pessoal, depois que você atravessa um deserto seco, árido, um momento difícil da sua vida, depois você passa por aquele cadinho, sofre todas as impressões, você sofre tudo que acontece em volta, e você ultrapassa aquela barreira, mas tem que ultrapassar, porque se você não ultrapassou, tem um trauma, significa que você está lá ainda, você não superou. Ah, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu só não gosto de lembrar da pessoa. Então, significa alguma coisa, que perdoar não é esquecer, é lembrar sem sentir dor. Porque esquecer, você não vai esquecer nunca. Né? Mas se você lembra e aquilo não te incomoda mais, você não sente mais dor, então significa que você superou. Agora, se você lembra, vem alguma mágoa, vem alguma coisa, vem alguma contrariedade, vem alguma coisa ali, então significa que não superou totalmente. Mas uma pessoa que passou pelo seu inferno pessoal, viveu os seus erros, viveu suas consequências, nunca mais ele olha para o erro do outro do mesmo jeito. Eu trabalho com dependente químico. Por que as salas de AA, as salas dos grupos de apoio funcionam? Eu fui numa palestra na Câmara Municipal, ano retrasado, 77 anos de AA no Brasil. Fez 91 no mundo agora do AA. 77 anos de AA no Brasil. Tinha lá psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas, né, pessoas que são autoridade na área de dependência química, como o Zé Carlos, como o Alexandre. E um psiquiatra especialista em dependência química. Ele falou, é frustrante, mas a gente tem que revelar um dado. Quando o dependente químico busca somente a via psiquiátrica, médica, para tratar da dependência química, a taxa de sucesso, sabe qual que é? 8%. Quando esse dependente busca os grupos anônimos, com apoio e entra em recuperação, a taxa de sucesso é 77%. Porque lá no grupo de anônimos tem psicólogos, psiquiatras. Não, os grupos anônimos, na sua maioria, fora o meu, que é um pouco diferente, que a gente faz terapia de grupo, não é bem um grupo anônimo com os modos do AA, a gente usa os 12 passos, mas aplica terapia de grupo. O AA, o NA, o Naranon, é de membros para membros. E geralmente as reuniões rodiziam, ninguém fica muito dirigente de uma reunião por muito tempo. Mas quando o cara chega lá, quando a gente começou a brincar, se você chegou limpo e com dente na sala, meu irmão, tá no lucro ainda. Eu já atendi muita gente desdentado, machucado, defecado, urinado, e não foi uma vez só. Então quando o cara chega limpo, com os dentes na boca, a gente fala, você tá no lucro ainda. Então quando ele chega lá com o dependente químico, ele carrega uma mochila, que se vocês pudessem ver, ele não é coitado não, tá? Mas ele chega com uma mochila, se vocês pudessem ver espiritualmente, é uma mochila de mais ou menos assim, 10 metros de altura, nas costas. Porque ali ele está tratando o quê? As mágoas, as decepções, as perdas, a saúde debilitada, as perdas financeiras, as perdas familiares, as perdas de relacionamento, que é só perda, 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 e perda pesa. Consciência. Quando ele chega lá, com aquela mochila que todo mundo que é da área vê a mochila dele, ninguém critica o tamanho da mochila. Pelo contrário, a gente tira aquela mochila das costas dele e fala, hoje você é a pessoa mais importante dessa reunião. Hoje você é a pessoa mais importante. Fala aí, o que te trouxe aqui? A pessoa começa a contar a experiência dele. Eu roubei, eu matei, eu usei, eu enganei, eu manipulei, Quando ele termina de contar aquela história, sabe o que os outros fazem? Eu me identifico com o que você falou, cara. Eu também era assim. O outro, eu também fiz isso. O outro, cara, eu também estou lutando contra isso. Eu estou há 5 anos limpo, eu fiz isso. Ou eu estou há 10 anos. E no final da reunião, sabe o que o pessoal faz com que esse cara abraça ele? Abraça mesmo, fala, volta na próxima, continua, não desiste. E no segundo vez ele está lá, na terceira vez está lá, na quarta vez está lá, quando percebe já está lá 10.